Olá, sejam bem-vindos ao canal Vivendo Cristo. Paz e graça a todos os irmãos que estão nos assistindo, amém? Amém, irmão? Você que está nos assistindo, estamos passando por um tempo muito difícil de quarentena, um tempo muito difícil de trancamento, pela época que esse vídeo está sendo gravado no final de março, certo? Dia 30. E eu tenho uma palavra para o seu coração, que eu espero que Deus toque e possa falar com você. Amém? A palavra que eu estou lendo está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, certo? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém? A gente vai ler dos versículos de 2 a 4. O título dessa passagem se chama Os Benefícios das Provações. Tiago diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém. Antes de eu falar um pouco sobre essa passagem que Tiago ressalta, a gente precisa um pouco comentar sobre a carta de Tiago, sobre o motivo de ele ter escrito a carta para os seus irmãos, certo? Antes de tudo, nós devemos falar um pouco desse Tiago que nós estamos aqui. Esse Tiago que está escrevendo essa carta é o Tiago, meu irmão de Jesus, certo? Ele escreve as cartas para os cristãos da sua época, certo? Como ele diz no capítulo 1, versículo 1, as 12 tribos que se encontram na diáspora, certo? Então, ele escreve essa carta para os cristãos da sua época. E o assunto que ele escreve essa carta, o assunto que ele quer mostrar com essa carta é falar de práticas cristãs. É falar de uma vida com Cristo. É falar de uma vida aliançada com Jesus. Como nós cristãos devemos se comportar ao meio em que nós vivemos. Então aqui Tiago vai falar de uns assuntos mais complexos da vida cristã, que é sobre fé e obras, certo? Mas o que eu quero falar de hoje não é de fé. O que eu quero falar hoje não é de obras especificamente, sobre questão de comportamento, sobre questão de agir. Hoje o que eu quero falar é sobre provação. Tiago, ele começa a passagem do versículo 2 dizendo assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. A gente tem muito em mente de que nos dias de hoje, a provação ela é um motivo de tristeza. A provação é um motivo de desânimo, certo? Nós entendemos que quando nós passamos por alguma provação, nós ficamos com um motivo de tristeza muito grande porque nós estamos sendo provados. Nós estamos passando por um deserto, como é comumente chamado, certo? É importante ressaltar que quando Deus libertou o povo do Egito, a primeira coisa que o povo passou não foi por um local de esperança, não foi por um solo fértil bom, não foi pelo paraíso, não foi pelas riquezas de Canaã. Antes de chegar a Canaã, eles tiveram que passar por um deserto. E é interessante que, pegando a aplicação do texto, mesmo que o texto ele seja diferente na época, pegando o contexto, nós também vamos passar por um deserto. Nós também vamos passar por dificuldades e provações. Nós temos que entender uma coisa. A provação ela é um motivo de grande alegria. E por que, Caio, que a provação é um motivo de uma grande alegria? Porque a provação da nossa fé produz perseverança, produz paciência, produz perseverança. Perseverança para quê? Perseverança para que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada cristã. Jesus ele fala em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele falou isso num contexto antes do fim, antes da grande tribulação.
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar com perseguições, com maltratações, com grandes tremores sobre a terra, aquele que permanecer fiel na palavra de Deus até o fim, esse sim será salvo. Então, as provações, as dificuldades que estão na nossa vida, as dificuldades e as perseguições, por nós que passamos nessa pandemia, nós que perseverarmos até o fim, será salvo. A gente também tem que entender uma coisa: as provações que acontecem na nossa vida, não é o diabo que manda. As provações que acontecem na nossa vida, não são os homens que mandam. As provações que acontecem na nossa vida, é Deus que manda. Deus quer nos provar. Deus quer nos fazer pessoas perfeitas e que nós possamos perseverar diante dele. Entenda, quando eu falo de perfeição, eu não estou falando de perfeição no sentido de que você nunca irá pecar. Eu não estou falando de perfeição no sentido de que você nunca irá cair em tentação. Eu estou falando de perfeição não no sentido de nós sermos perfeitos como Jesus era perfeito. Eu estou falando de perfeição no sentido de sermos semelhantes ao Pai, e estou falando de perfeição no sentido de nós sermos aprovados ao receber a coroa da vida, de sermos aprovados junto com os nossos irmãos e irmãs, para que quando nós recebermos a vida eterna. Porque entenda uma coisa, meus amados, essas provações que nós passamos hoje não é nada comparado ao que está reservado para nós no final da nossa vida, ao que está reservado para nós na vida eterna. Por isso que nós devemos ter uma grande alegria por nós passarmos por provações, porque as provações vão nos dizer se de fato nós acreditamos em Deus ou não. As provações, elas nos servem para perseverarmos aquilo que Deus tem reservado para nós. Abraão passou por isso. Deus deu um filho a Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão, que foi Isaque. E quando Deus deu Isaque a Abraão, Deus também disse a Abraão em Gênesis, para que ele pegasse o teu filho, teu único filho, e sacrificasse ele. Então Deus pega o teu filho, e ele junto com alguns dos seus servos, vão com Abraão até um monte. E quando Abraão vai sacrificar Isaque, Deus fala: não, Abraão, não faça isso, porque agora Deus sabe que você teme a ele. Então, aquilo que Abraão passou foi uma provação. Aquilo que Abraão passou foi uma provação que Deus deu para ele. Mas que mesmo assim, Abraão fez aquilo. E esse é capaz interessante, porque Abraão fez aquilo não porque ele tinha medo de perder o filho, mas porque ele confiava em Deus. Porque Abraão tinha certeza de que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos. E poderia trazer o seu filho de volta à vida. A provação faz parte da nossa vida cristã. Não pense que você vai passar por essa vida sem sofrer uma provação. Porque a provação, ela faz parte da nossa vida. Agora entenda o seguinte, meus amados irmãos. Não confunda a provação com tentação. Porque enquanto a provação produz perseverança em nós, para que nós possamos receber a coroa da vida, a tentação nos induz a pecar. Certo? E como Tiago fala também na sua epístola e no mesmo capítulo, ele também diz: não diga, meus amados irmãos, de Deus sou tentado. De Deus, irmãos, não podemos ser tentados, porque Deus é bom, santo e justo. E Deus não tenta ninguém para que ele possa pecar, porque a tentação induz ao pecado. Mas Deus, ele não induz a gente ao pecado. Deus induz a gente à santificação, ao amadurecimento e à perseverança na nossa vida que nós passamos hoje. Talvez esse momento de pandemia que você esteja passando seja um momento de provação. Seja um momento de Deus, ele testar, ele na verdade provar que você continue perseverando nesse momento de dor e aflição.
Claro que não é fácil, por quê? Porque essa pandemia nos mostrou uma coisa, de que é impossível você viver sem a Igreja do Senhor. É impossível nós vivermos sem os nossos irmãos. É impossível nós vivermos sem aquelas pessoas que estão à nossa volta. Por isso, meus amados irmãos, se você está passando por algum momento de provação, por favor, permaneça firme em Cristo, porque Ele é a nossa rocha. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Permaneça firme em Cristo. Se puder, se você está passando por um momento muito difícil, por favor, fale com alguém, fale com algum irmão da igreja, fale com a pessoa que você confia, com um irmão ou seu pastor, seja por celular, seja por alguma outra coisa. Fale com Deus, mas permaneça firme em Cristo Jesus. Porque nós possamos estar passando por provação, nós possamos estar passando por um momento de sofrimento e aflição que Deus colocou em nós, mas isso não significa que Deus não irá nos ajudar. Isso não significa que Deus não está conosco. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a você que nos assiste, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a nós como igreja e que nós possamos passar por essa provação e que nós possamos perseverarmos até o fim, para que todos nós, meus amados irmãos, possamos receber a coroa da vida que está reservada para nós. Amém? Antes de você ir, antes de você sair desse vídeo, eu quero orar por você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e eu quero orar pela sua vida. Amém? Senhor, eu peço para que as pessoas que me escutam, eu peço para que as pessoas que me ouvem, elas sejam tocadas por essa palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor ajude elas nesse momento de provação. Essa provação que o Senhor nos deu. Essa provação que o Senhor nos deu para que nós continuarmos perseverando até o fim. Eu quero que o Senhor cuide dessas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E eu quero que elas permaneçam até o fim. E não somente elas, mas a eu também. E não somente elas, mas a mim também. Que todos nós possamos perseverar até o fim, para que nós possamos receber a coroa da vida eterna que nós esperamos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe sua família e a sua igreja. Deus abençoe a nós como igreja e a nós como família de Deus. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração e que você continue firme na presença de Jesus Cristo.